Um desenho que representa muitas pessoas e as ajudam a passar por momentos difíceis. Assim sempre foi Steven Universo. E para conseguir representar tudo isso, o desenho vive colocando o protagonista, o Steven Quartz, em momentos um tanto quanto complicados. São problemas que dizem respeito à sua própria existência. E obviamente passar por tudo isso não deve ser nada fácil. Eu sou Coruja e no vídeo de hoje veremos algumas provas de que o Steven necessita urgentemente de terapia. Olhando os números eu percebi algumas coisas, que além de vocês não terem me seguido no Instagram ainda, muita gente que acompanha o canal ainda não é inscrito. O próprio YouTube me deu essa informação. Então se você gosta do canal, se você acompanha os vídeos, se inscreva aí no canal que ajuda bastante. Estamos até que perto da marca de 400 mil inscritos e você pode ajudar. É algo tão simples que não custa nada. O Steven é um garoto que supera tudo. E sabendo disso, a vida resolveu dar a ele as maiores batalhas. No início da série, há muito tempo atrás, ele era somente uma criança, alegre e inocente, que não sabia nem metade do que a sua mãe havia aprontado. Não demorou e todas as consequências refletiram nele, deixando a sua vida um pouco mais complicada do que a dos garotos da sua idade, que por sinal nunca apareceram na série. Desde o início ele estava sufocado em um mar de problemas e já chegou bem perto de seu limite logo na primeira temporada, com o episódio Tantos Aniversários. Foi quando ele ainda estava querendo ser uma criança, porém o tempo não para, ele estava envelhecendo. Por causa de uma festa que não deu muito certo, ele ficou um pouco triste. E foi aí que aprendemos que os poderes do Steven agem de acordo com o emocional dele. No episódio, isso deixou o Steven mais velho, pois era como ele estava se sentindo. E ao fim do episódio, ele se tornou um velho à beira da morte. Foi algo um pouco chocante e muito triste. Mais à frente, no episódio Teletransportadores, durante uma viagem entre portais, ele viu algo no espaço. As Gems não acreditaram nele, pois nada daquilo deveria estar acontecendo. Mas ele sabia do que viu, ou será que não? Foi a questão que o consumiu durante todo o episódio. Ele ficou numa paranoia, pois, com ninguém acreditando nele, é bom conseguir uma prova bem rápido antes que perca sua sanidade. No episódio Visão do Futuro, ele também passou por um outro momento de paranoia. Garnet explicou a ele como funcionava a sua visão do futuro. Obviamente ele ficou maravilhado com aquele poder. Saber o que vai acontecer com a gente? Nossa, isso é muito legal. Porém tem um lado ruim. Se você usa esse poder para saber tudo o que vai acontecer, você não vai viver direito. Apenas será guiado por essa visão. Mas esse é um poder da Garnet e não do Steven, então ele ficou o tempo todo angustiado, com medo do que poderia estar guardando por ele. E ficou imaginando acidentes terríveis. A cabecinha do Steven já estava começando a sofrer um pouco. Nada é tão ruim que não possa piorar. Pouco tempo depois, a série decidiu que era a hora certa deles colocarem as vilãs. Jasper, Peridot e Lápis Lazuli, que chegaram na Terra trazendo uma grande ameaça. Foi no episódio O Retorno, quando as Gems ainda estavam tentando afastar o Steven de tudo que envolvia Homeworld. Elas tentaram, mas ele não ficou de fora e viu a Jasper quebrar a Garnet. Aquilo mexeu muito com a cabeça dele. E me lembro também que quando esse episódio foi exibido, todo mundo ficou chocado. Mais para frente tivemos uma novidade que parecia ser algo muito bom. E até que foi, porém teve uma desavença que ninguém estava esperando. No episódio Bismuto, que trouxe à série uma nova Gem. Ela era do bem, amiga das Crystal Gems de longa data. Sua pedra estava guardada dentro da dimensão do leão. O Steven a trouxe de volta e foi muito bom conhecer aquela Gem. Ela era divertida. E no mesmo episódio que ele a conheceu, ele teve que lutar contra ela e consequentemente embolhá-la. Tudo isso por causa da história da sua mãe, a Rose Quartz. Em De Volta à Lua foi o momento em que o Steven começou a saber um pouco mais sobre a história de sua mãe, a Rose Quartz, quando as Rubis acusaram a Rose de ter quebrado a Pink.
O Steven ficou muito abalado, pois até então ele pensava que a sua mãe era um ideal a ser seguido. Ele tinha muitos sentimentos bons sobre ela, e era difícil acreditar no que as Rubis estavam dizendo. Tudo aquilo estava se acumulando. Nós estávamos curiosos para saber o desenrolar da história, e o Steven ali, coitada, encarando tudo. Mas chega um momento que a mente começa a dar tilt, então eles fizeram um episódio de terapia, Mindful Education. Nesse episódio, a Connie também estava passando por alguns problemas, então os dois juntos não conseguiam mais manter a fusão Stivone. Garnet percebeu o problema e propôs uma aula a eles. Uma aula para a mente, numa meditação para descobrir o que estava acontecendo. A Connie tinha um problema a ser resolvido e o Steven tinha um monte deles. E até que essa aula de Garnet funcionou, foi algo extremamente positivo. Talvez teria sido o suficiente, se mais problemas não estivessem por vir. No novo episódio Steven Dreams, ele estava constantemente chorando, porém não era um choro porque ele estava triste. As lágrimas saíam de seu olho por um motivo muito estranho. Era uma conexão com a Blue Diamond. E não é que no fim do episódio ela realmente veio na Terra e levou o Greg? Todo mundo ficou maluco quando isso aconteceu. Mas pensem só, é o pai do Steven. Como não ficar desesperado? Em Storm in the Room, o Steven resolveu entrar novamente no quarto de Rose. Um quarto mágico, vocês estão ligados. E nesse quarto ele encontrou uma versão creepy da sua mãe. No fundo, ele sabia que aquela não era a Rose de verdade, mas ele acabou se envolvendo, ficou ali no quarto por um tempo. Ele só saiu do quarto porque as coisas deram muito errado. Tudo saiu do controle e começou uma grande tempestade dentro do quarto. Em Dugout foi introduzido à série mais duas vilãs de peso, Aquamarine e Topaz, que na verdade é uma fusão, são duas Topazios. O problema com elas se estendeu por mais episódios. Elas estavam querendo levar embora algumas pessoas que estavam numa lista. Eram pessoas próximas do Steven. Elas queriam até mesmo levar o pai dele. Mas para nada disso acontecer, ele resolveu se sacrificar. Ao invés de levarem todos os outros, que levassem somente ele. Além de enfrentar problemas sérios, ele tem que fazer uma série de escolhas difíceis. E se deixar levar para salvar os seus amigos, mostra que o Steven aprendeu muito com a Pérola. Ele se tornou forte de verdade. Em meio a tantas coisas, era necessário uma folga. E bem, isso aconteceu, foi no episódio Gemcation. Devido a tantas coisas ruins que eles passaram, as Crystal Gems decidiram que era hora de tirar umas férias. Eles viajaram para um lugar bonito, porém tinha uma pessoa ali que não estava conseguindo sossegar. O Steven estava muito preocupado com a Connie, que não estava mais falando com ele. Enquanto todos se divertiam, o Steven não conseguiu descansar um só momento. E uma das coisas mais assustadoras que poderia acontecer na série aconteceu no episódio Change Your Mind. Foi um episódio muito longo, onde o caos rolou solto. O Steven enfrentou o Diamante Branco e teve a sua pedra removida. Foi um EP muito tenso, e com a Diamante Branco tendo tirado a pedra do Steven, matou a curiosidade de muita gente. O que aconteceu foi que surgiu um novo Steven, totalmente rosa e implacável. E já o nosso Steven, que também é humano, estava muito fraco, a ponto de morrer. Apesar da série ter tido um final feliz com Change Your Mind, sabíamos que muita coisa ainda estava para se resolver. Se antes ele fez uma terapia com a Garnet, agora já é hora de uma outra sessão. Ainda mais porque a Garnet está dando aula de yoga em Little Home School. Só que agora vai ser um pouco mais difícil, pois o Steven é um adolescente. Ele cresceu bastante e todo mundo sabe que o jeito que ele está agindo agora e o seu novo poder, que é incontrolável, tem tudo a ver com a adolescência. É uma fase muito complicada, pois os seus poderes nunca param de surpreender. Ele não consegue controlar uma explosão rosa que está o dominando, e isso pode machucar os seus amigos. No áudio que vazou recentemente, o Steven está completamente furioso. Seus poderes estão atacando e ele quase machucou o Greg. Se ele não buscar ajuda agora, algo terrível pode acontecer. Já temos um gostinho de que uma grande tragédia está por vir. Uma coisa que eu acho que eu deixaria muito abalado
é que com seus poderes, sem querer, ele acabasse machucando a Connie. Já tem um tempo que ele não encontra com ela e seria terrível recebê-la assim. E aí, o que vocês acham? Quanto tempo mais o Steven vai aguentar segurar isso tudo sozinho? Ele precisa realmente de ajuda. E faz o seguinte, deixa o like no vídeo, segue no Instagram, @corujacósmica. Isso é tudo pessoal, valeu, tchau e até a próxima!